Boa noite, pessoal, tudo bem? Então, hoje nós estreamos nosso canal no Tete a Tete. E hoje é uma convidada muito mais do que especial. No primeiro programa, não poderia convidar nada mais, nada menos que minha mãe, para a gente falar sobre empoderamento feminino. Mas hoje, na realidade, a convidada é Cilimar de Oliveira. Vamos deixar um pouco esse lado mãe, para conversar um pouco mais sobre rádio, sobre realmente esse poder feminino, esse empoderamento. São mais de 30 anos de profissão. Então a gente vai bater esse papo, conversar um pouco mais sobre esse assunto hoje que está tão na alta. Boa noite, Pois Cilimar, é, tudo bem? galera, boa noite, bom dia, boa tarde, eu não sei que horas que o pessoal vai estar nos acompanhando aí, né? Pois é, pessoal, eu achava que quem ia acabar seguindo os passos da mãe era a Bárbara, mas daí a Bárbara acabou passando para o lado da saúde, e o Bruno, eu sempre falei que o Bruno levava jeito para as coisas, que o bicho tem um 7-1, que é uma coisa de doido, fala bem, tem uma expressão assim, ele consegue se expressar muito bem. Não entendi por que não foi para o rádio, mas o tempo passou e agora a gente está vendo aí que o menino levou jeito para coisa. Será que vai seguir a mãe? Gosta do negócio, né? Na realidade, eu sempre gostei da comunicação, mas a comunicação mais um tete a tete mesmo. Essa conversa com o público, não era tanto a rádio, e sim estar no dia a dia, na correria. Eu acho que tudo isso que a vida me trouxe aí na área das vendas, do empreendedorismo, de estar no dia a dia, nesse cotidiano da área de venda, me trouxe um propósito muito grande, que é de entender pessoas, conversar com pessoas, saber das dificuldades e poder ajudar o próximo. E hoje todo mundo está aí na internet, então o único jeito que a gente pode levar isso com mais facilidade para o próximo, para os nossos amigos aí, é através da internet. Então, acho que a gente consegue, não capacitar, mas tentar ajudar mais o próximo aí, trocando experiência, né? Eu tenho certeza que todo mundo, todo ser humano ele é feito de erros e acertos, e se a gente puder falar dos nossos erros, falar dos nossos acertos com tranquilidade, com certeza quem está do outro lado ali já está passando ou passou por uma situação que vai entender, que vai se pôr no nosso lugar aí, que vai conseguir sair com um pouco mais de facilidade. E até porque na área da comunicação a gente sabe que não é muito fácil. A gente conseguir se fazer entender é complicado. Às vezes, quando você está conversando com alguém, se você não entrar dentro do ser humano, se você não entender o que a pessoa está querendo que você passe para ela, se você for mecânico, você não vai conseguir atingir o seu propósito. Então, isso já é uma coisa muito importante que eu vejo em você. Quando você vai conversar com uma pessoa, você não fala, não é mecânico, não é uma coisa automática. Você fala uma coisa que você está pensando para falar. Isso é muito importante. No rádio isso é importante também. Quando a gente vai fazer, quando eu estou lá fazendo o meu programa, apresentando o meu programa, eu lembro que quando eu comecei foi muito complicado. Porque você conversar com o público é uma coisa, você conversar com o microfone fechado dentro do estúdio é outra coisa. Então, às vezes, quando eu dava um furo, eu falava assim, não tem ninguém ouvindo mesmo. Sim. Mal imaginava eu a repercussão que ia ter a hora que eu saísse lá fora. Muita gente ia comentar. Teve uma vez que aconteceu, eu tinha duas empresas. Eu faço o que eu sempre faço até hoje. Eu tenho os meus patrocínios americanos e toda a vida eu me dei bem nessa área. Por quê? Porque na hora que você está fazendo o seu programa, que você está ali fazendo o institucional, você tem que vender a mercadoria, você tem que vender o produto. Se você não prestar atenção no que você está fazendo, você fala abobrinha. Depois que você falou, já foi, não tem como consertar mais. Então, teve uma vez que eu fazia duas propagandas. Eu fazia propaganda de uma casa de carnes e eu fazia uma propaganda de uma cerâmica. E como, na hora que você está fazendo o programa, se você levar o seu pensamento para outra coisa, se você sair um pouquinho, se você viajar, você fala porcaria. E na época eu lembro que eu coloquei tijolo dentro de uma casa de carne. Meu Deus do céu, mas foi uma repercussão tamanha. As meninas ligando dentro do estúdio e eu não conseguia atender o telefone porque eu estava no ar, daqui a pouco. E elas querendo me avisar que na casa de carne não vendia tijolo, eu vendendo tijolo na casa de carne. Depois que você para pensar, se você vê que realmente foi uma distração. E isso é muito importante. No rumo, no caminho que você quer seguir, na hora que você estiver conversando com os seus seguidores, o mais importante é você se concentrar no que você está falando para você não falar abobrinha.
No começo é difícil, Sim. é complicado. Você vai conversar com uma lente, é muito complicado. Mal imagina você que do outro lado tem muitas pessoas que estão querendo ouvir. Ela está precisando de uma Sem autoajuda, dúvida. ela precisa de autoestima. Só que se você falar, se você for mecânico, você não vai conseguir atingir. Você tem que falar lá de dentro, você tem que se emocionar, você tem que se entregar. O rádio também é assim. Então, para a gente que está no rádio, ir para a televisão, ir para a internet, ir para o Instagram, ir para as redes sociais, para a gente é fácil. Sim. Porque para quem está acostumado a falar ali para o microfone, falar para uma câmera é normal. Agora, eu não consigo falar para uma plateia. Isso eu não consigo. Se você me botar para apresentar um show, eu não consigo, porque eu não sou uma animadora. Eu sou uma apresentadora. Sim. Eu sou uma radialista. É diferente de um animador de palco. Você vê muitos colegas meus que chegam num palco e se saem muito bem. Sem Eu não dúvida. consigo. Aquele monte de olhinho olhando para minha cara, eu travo, não dá certo, eu não consigo. Mas isso é dom. É dom. Isso aí eu descobri, porque desde quando eu era novinha, que eu tinha meus 12, 13 anos, eu sabia que eu gostava disso. Eu sabia que era isso que eu queria. Tanto que quando eu estava limpando a casa da minha mãe, na época, gente, vocês não têm ideia, eu era da época do escovão, gente. Ficava passando escovão na casa da minha mãe, daí eu pegava o escovão e ficava assim, fazia de conta que o escovão era no microfone, ficava cantando naquele escovão. Eu pegava vassoura, ficava tocando violão na vassoura. Então, isso já me dava mostras de que era isso que eu gostava, era esse o meu dom. E eu não me vejo fazendo mais nada. 30 e poucos anos de rádio já deu para mim entender que realmente é essa a minha vocação. Cantar, não. Eu tentei, não consegui. Eu até tentei. Eu era macaca de palco, de auditório. Eu chegava em tudo quanto era show que tinha, eu queria participar, eu queria cantar, mas não dava certo, gente. Era esquisito, eu não conseguia, não me saía bem. Agora, conversar, vender produto, e ficar na frente de uma rede social conversando com o pessoal, por isso que eu falei, para mim isso aí é coisa de Deus, é cada um no seu quadrado. Se eu tiver que ver alguém, eu não consigo ver meu neto tomar uma vacina, eu não consigo ver alguém tomando uma injeção, então é dom. Deus dá um dom para cada um. Feliz daquele que consegue exercer a profissão do dom que Deus lhe deu, porque nunca vai trabalhar na vida. Sim. E eu acho que você tentou, na época, é meu filho, então eu sei tudo, né? Posso falar. Eu, quando ele era pequeno, levei ele para um futebol lá no estado de São Paulo, deixei o trenzinho lá, 10 horas da manhã, 10 horas da noite estava aqui em casa. Então, eu acho que tudo na vida é de acertos, mas de tentativa também, porque senão depois podia se arrepender. Por que não tentou? Não, tem que tentar, não é? tem que tentar. Eu acho assim, a gente não pode desistir, só que a gente também não pode insistir. Tá tentando, não desistiu, tá vendo que tá no caminho certo, é isso que você quer? Beleza, continua, vai firme, uma hora vai dar certo. Tem muitas pessoas que falam que querem fazer um serviço, trabalhar em algo amador. Mas amador assim, que ama o que faz, não um amador no sentido profissional, mas sim que ama. E realmente tem que sentir essa vontade, esse prazer de acordar cedo e realmente falar, não, hoje eu tenho que fazer isso, 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 mas tranquilo, acordar bem, acordar disposto. Agora, quando você não está fazendo o que ama, ou você não está... Tem dois... Na realidade, a gente tem duas maneiras de trabalhar. Muitos trabalham por dinheiro e muitos trabalham por amor. Então, mas uma hora você trabalhando só por dinheiro, uma hora a conta chega. Uma hora você vai estar realizado financeiramente, mas profissionalmente você não está. Às vezes você ganhou tanto dinheiro, mas se tornou uma pessoa amarga, se tornou uma pessoa que ficou escrava do dinheiro, porque você sempre colocou o dinheiro em primeiro lugar. Então, acredito que a pessoa, quando ela faz o que faz por amor, o pouco já vai ser o suficiente, e se vier mais, é consequência, né? E assim, a gente fala, hoje a gente vê num passado não tão longo, né? A gente vê assim que comércio em Santo Antônio, aqui onde a gente mora,
era dominado praticamente, vamos pôr aí, 80%, 90% dos comerciantes de Santo Antônio sempre foram homens. Então, assim, você já está há 30 e poucos anos no seu segmento, liderando sempre praticamente no mesmo horário, cobrindo umas férias ou outras, mas não abrindo, né, não abrindo brecha para ninguém tomar o seu horário. E o que você vê, essa evolução que você acompanha hoje? Tipo assim, você tem várias amigas comerciantes, você vê que várias lojas da nossa cidade hoje, muito renomadas, são gerenciadas ou são de propriedade de mulheres. E, né, o empoderamento, onde essas mulheres estão chegando, estão conquistando, você conquistando o seu espaço a cada dia, você trabalhando para não perder o seu espaço. Quando você começou ali na rádio, acredito que você tenha sido a primeira mulher, né? Como foi para você ali ser a primeira mulher, conquistar seu espaço, vir depois abrir mais portas para novas mulheres virem trabalhar na Vale do Sol? Hoje tem mais mulheres lá contigo onde você trabalha? Como é que é essa? Quando eu comecei na rádio, é bem da verdade, já tinha uma locutora, porque a rádio, ela tem... Eu estou com 33 anos de rádio, a rádio deve estar com uns 37 anos, mais ou menos. Então, teve na época uma locutora, mas ela ficou pouco tempo, ela deve ter ficado uns 5 meses, se eu não me engano. E depois ela foi embora de Santo Antônio, eu trabalhava junto com ela, a gente era da mesma empresa, e ela falou para mim, Selimar, você gosta tanto, você está tão envolvida, eu vivia cantando em show de calouros, né, e ela sabia, porque a gente trabalhava junto. Ela falou, você gosta tanto, por que você não faz um teste na rádio? E, gente, de verdade, eu não gostava de música sertaneja, eu não conhecia música sertaneja, eu nem sabia o que era música sertaneja, porque eu gostava muito de música francesa, eu gostava muito de Patrick Dumont, eu gostava muito daquelas músicas do ABBA, então eu era daquela época. Então música sertaneja para mim, eu falava assim, você tá doida, eu nunca vi uma rádio por dentro, eu não vai dar certo. Ela falou, tenta. Eles estão fazendo o teste já faz algum tempinho e até agora eles não conseguiram achar alguém para me substituir. E eu vou embora. Eu falei, você vai embora nada. Ela falou, eu vou embora. E eu preciso de alguém que me substitua. E eu, na época, teu pai estava morando não é que ele estava morando, ele foi transferido para Santa Catarina, para aqueles lados lá, e a gente estava para mudar. Eu falei para ela assim, como é que eu vou fazer o teste? Eu não posso fazer o teste, eu vou embora, meu marido nem aqui não tá. Ela falou, faz o teste, só pra gente ver o que vai dar, vai que você passa. Mas se eu passar, o que eu vou fazer? Tá, fui lá e fiz o teste e passei. Passou. Aí eu liguei pro teu pai e falei assim para ele, e agora? O que nós vamos fazer? Ele falou assim, não, a gente vai vir embora, porque eu não vou voltar para Santo Antônio. Naquela época, estava uma recessão na empresa dele, muita gente sendo mandada embora, e ele tinha que ia onde eles mandassem, para ele não perder o emprego. E era um emprego muito bom, e ele está até hoje nesse emprego. Sim. Aí eu peguei e falei, então, tá bom. E falei para eles, olha, eu não vou poder pegar esse horário, porque eu vou embora, eu estou com a mudança pronta, nós vamos embora. E eles continuaram fazendo o teste, porque eu não ia aceitar, eu não ia poder fazer, eles continuaram com o teste em aberto. E eu peguei, um dia ele me ligou e falou para mim assim, olha, eu estou voltando para Santo Antônio. Se você quiser aquele serviço lá da rádio, e se ainda tiver livre, você conversa com eles lá, porque eu estou voltando para Santo Antônio, eu não vou ficar aqui, eu consegui com que eles me transferissem de volta para Santo Antônio. E eu falei para ela, a gente trabalhava junto, aí eu falei para ela, falei, olha, ainda dá para continuar, tentar pegar aquela vaga, porque o meu marido está voltando. Ela falou assim, menina do céu, você nem acredita. O Dinho está com o casamento marcado, o Dinho não consegue, ele tem que ficar fazendo teste com as pessoas até tarde, o Dinho mexendo com os preparativos do casamento dele e treinando pessoas. Ela falou assim, vai lá e conversa com o gerente. E eu fui conversar com o gerente, conversar com o Alexandre, e falei, Alexandre, eu não vou mais embora. E se a vaga ainda estiver aberta, eu posso tentar. Ele falou assim, amanhã você está no ar ao vivo. Eu falei, meu Deus, no ar ao vivo, no outro dia. Eu falei, não dá. Não consigo, eu preciso de um tempo, não, eu preciso, o Dinho vai casar, o Dinho tem os preparativos, ele fica o tempo todo treinando pessoas, não dá. Vai pro ar, eu coloco, naquela época a gente tinha DJ, então ficava um pro lado de lá e outro pro lado de cá, não tinha DJ, não tinha DJ naquela época, eu falei que tinha, né? Não, não tinha técnico de som, tinha uma parede de vidro, o técnico de som ficava pro lado de lá, e a gente ficava pro lado de cá. Só que estava começando
o DJ Ganhar a se mercado. sobressair. Aí o Souza começou a fazer. Não, o Puca. Na época foi o Puca. O Puca foi para mim assim, era disco, eram O vinil, né? uns discão, assim, uns LPs desse tamanho. Eu falo que eu sou da época que amarrava cachorro com linguiça. É, mas eu lembro disso aí. Aí a gente colocava, tinha 2 picape, uma aqui, outra aqui, e eu tinha que falar e eu tinha que colocar o disco, eram duas picape. Enquanto uma tocava, eu arrumava a outra, preparava a outra. E eu não me dava bem com aquilo. Eu falava que eu não ia conseguir fazer aquilo. Aí eu falei pro Puca, faz, Puca, fica de técnico de som para mim. Ele falou assim, Limar, não existe mais isso de técnico de som. Eu só tô fazendo técnica para você porque você tá começando agora, mas você vai ter que aprender. Eu peguei e fui perder assim, mas eu não vou conseguir falar, eu não vou conseguir dar conta de tudo. Ele falou assim, consegue, é começo, mas você consegue. Olha, eu não enxergava direito. Ele falou, a primeira coisa que você vai ter que fazer é procurar um oftalmo, porque você não enxerga nem a faixa do disco. Eu tinha que procurar a faixa do disco, geralmente a maior era onde trocava as músicas. As pequenininhas as músicas tocavam. Quando tinha aquelas faixas maior, é que trocava de música. Então você ia na capa do LP, olhava qual música que era, 1, 2, 3, 4, contava as faixas e tinha que ouvir, colocava ali para você ouvir na caixa, ouvia a música. Aí você deixava ela no ponto. Na hora que terminava uma, você apertava o botão, soltava a outra. Quando eu acertava, eu gritava de alegria, o microfone aberto. Eu acertava uma coisa e errava outra. Quando eu acertava o ponto da música, eu gritava de alegria, o microfone estava aberto. A hora que eu fechava o microfone, que o microfone estava bonitinho, a música fazia... Eu saía patinando. De noite eu tinha pesadelo. Eu não dormia, eu tinha pesadelo com a rádio. Aí o Puca parou de fazer a técnica de som para mim, porque ele tinha outras coisas para fazer. E o Souza foi fazer técnica de som para mim. Eu falava pro Souza assim, Souza, eu pago metade do meu salário para você ficar de técnico de som para mim. Ele falava assim, Limar, não dá, você tem que aprender. Não vai existir mais técnico de som. A bem da verdade, gente, olha, nós temos um locutor até hoje que trabalha com técnico de som, mas aquilo não aprende. Olha, a pessoa quando mais velha fica, mais burro fica, não aprende. É que nem andar de bicicleta. Se você não andar de bicicleta, aprender a andar de bicicleta quando você é novinho, depois que fica velho, você não anda mais. Então nós temos um locutor lá na rádio que até hoje precisa de um técnico de som. O resto, ninguém mais, todo mundo conseguiu. E aí, eu falo que eu não sei mais o que mais vão inventar, porque eu sou da época do LP. Do LP, da fita cassete. Depois vieram os CDs. Agora veio o computador. Sim. Agora é mamão com açúcar. Agora você joga lá no computador, você sai, você vai para o banheiro, você vai lá fora, você está tranquilo, você tem telefone, você tem celular, mas está sempre inovando. Quando você pensa que é impossível alguém inventar mais alguma coisa, vem alguém e moderniza. Aí você tem que acompanhar. Porque quando vocês começaram, passou por toda essa transição, essa evolução, o computador, pronto, ficou lindo, né? Veio várias ferramentas aí para baixar música, para baixar, descartar CD. Aí daí vem o WhatsApp. Aí daqui a pouco eu acho assim, não sei se você enxerga da mesma maneira, mas antigamente todo mundo falava assim, nossa, você tem uma voz, a pessoa tinha uma voz um pouco mais grave, falava assim, nossa, você tem voz de locutor, sua voz é linda para locução e tal, mas parece que o público também foi ficando um pouco mais exigente, que não é só voz, porque antigamente podia ser, enquanto a pessoa estava fechadinha, ali no estúdio, bonitinho, sem ter essa interatividade com o público, beleza, aquela voz calma, aquela voz tranquila, aquela voz grossa, ia. Batata agora, quente na boca. Né, agora parece que não mais. Você vai ver assim, a maioria dos locutores são pessoas que espontâneas, aquelas que se solta, que conversa super bem, que toca o programa numa velocidade legal. Já não é mais aquilo, tipo, vamos supor hoje, pegar um cantor com voz grossa e soltar o cara, pô, vai fazer programa de pagode? Não tem como. Então ele vai ter que fazer só aquele sertanejo, aquele country, com aquele love songs que tem há quantos e quantos anos teve por aí, né? Então, assim, o público também ficou um pouco mais exigente, eu acho. E junto à tecnologia, né? Porque agora tem câmera dentro do estúdio, né? Hoje vocês têm câmera dentro do estúdio, vocês têm essa interação com o público através de WhatsApp, de áudio, conversar com o público através de um Facebook.
Então eu acho assim que saiu um pouco, né, essa questão de só voz. Então realmente eu acho que a pessoa tem que ser alegre, espontânea, né? E assim, hoje que eu te perguntar assim, hoje você faz teu programa das 4 às 7, né? Você começa 4 horas da tarde e vai até às 7. Então assim, para muitos que te escutam ou para muitos que às vezes não te conhecem, não sabem o que você faz atrás ali depois do microfone, ao desligar do microfone, digamos assim, muitos acham que, nossa, um trabalho tranquilo, né? Trabalha das 4 às 7 da noite, 3 horinhas por dia. Mas e o teu início? Como que foi? Ralou? Porque que nem a gente conversou, mulheres, não é só isso. Você vai chegar na tua casa, você ainda tem filho, tem casa. Então, além de tudo isso que uma mulher ela acaba tendo a mais que muitos homens. No início eu lembro que você trabalhava, por quem não sabe, trabalhou muitos anos em portaria, na secretaria da rádio ali. Isso também te ajudou ou não ter esse relacionamento com o público, atender o público e não só, né, ter a experiência de atender o público, ao mesmo tempo ter a experiência de ficar trancado dentro do estúdio sem ver o público. Você acha que isso te ajudou, te dificultou? Como que foi o teu início, digamos, essa correria do início para ganhar o seu espaço, para consolidar no mercado quem está consolidado hoje? Não, a portaria ela foi uma necessidade, porque na época como eu não trabalhava durante o restante do dia, eu só entrava na rádio às 5 da tarde e até às 19. Eles precisaram de alguém na portaria, e daí o Alexandre falou para mim, Selimar, o tempo que eu vou registrar uma outra pessoa, que eu vou contratar uma outra pessoa, eu aumento o seu salário, você tem disponibilidade para ficar na portaria e ir para o estúdio também? Eu falei, tenho. Dinheirinho a mais que entrar, né? Eu falei, tenho sim. Aí eu entrava, eu começava na portaria às 8 da manhã, daí eu ficava na portaria até... Não, minto. Eu entrava ao meio-dia na portaria, que daí de manhã ficava a Maria. Que a Maria também é velhinha de rádio. Aí a Maria ficava de manhã na portaria, daí eu entrava ao meio-dia, ficava até às 4, das 4 às 5 era meu tempo de descanso e depois eu ia para o estúdio das 5 às 7. Só que fazer portaria, lidar com o ouvinte no telefone e você ir para o estúdio fazer o programa, isso não era legal. Por quê? Porque eles têm no locutor um amigo. E você está no telefone atendendo os ouvintes, quando ele sabe que é você, ele quer conversar. Aí você tem que conversar e você tem que dar atenção, e eram várias linhas tocando. E aí eu ficava papeando, conversando com o ouvinte. E o meu gerente ficava lá embaixo, só assuntando a Selimar batendo papo no telefone. Mas demorou 15 anos para eles verem isso. Que eu não podia tratar mal. Eu não podia tratar mal a pessoa que me ligava e espichava a conversa. Só que eu tinha muitas linhas para atender. O telefone lá da frente, ele é um telefone onde você vai passando os ramais lá para baixo. Então era telefone, os meninos lá de baixo chamando, porque queria ligação, era o gerente chamando, porque queria ligação, era a portaria para me atender, e era um ouvinte que ligava e queria conversar, e os ouvintes tinham no locutor um amigo, e você tem que dar atenção. E sem contar que eu lembro que nessa época aí, como eu também vivi muito isso aí, nessa época a portaria fechava às 6 horas da tarde. Às 6 horas da tarde eles transferiam as ligações para baixo, então às vezes a pessoa não queria nem falar contigo. Às vezes a pessoa queria só informação, mas caía no teu estúdio a ligação. Tinha mais essa ainda também. Além de você atender o ouvinte, você atende uma pessoa que ligou aleatoriamente, até ligou por engano. Gente, eu sabia de cor e salteado todos os telefones da cidade, porque eles ligavam na rádio para perguntar o telefone de uma farmácia, ligavam na rádio para perguntar o telefone de uma loja, e a gente sabia tudo, de cabeça a gente sabia, de um escritório a gente sabia. Porque a maioria das pessoas, naquela época, era telefone. Era tudo telefone, não tinha WhatsApp, era só telefone. E quando eles faziam as promoções? Da época do Dia dos Namorados, aí eles faziam aquelas promoções onde a pessoa ligava na rádio, passava uma mensagem para o locutor falar lá embaixo. E nós tínhamos que anotar tudo à mão. Tudo à mão. Na caneta, aquilo ali. E aí as linhas tudo tocando, e a portaria para atender, e as mensagens para você anotar, e o locutor lá embaixo pedindo ligação, e o patrão chamando, e ainda eu ia para o estúdio fazer programa. Então você tinha que pegar a tua canseira, botar nas costas e descer para o estúdio dando risada. E fazer programa lá como se estivesse tudo normal, se você não estivesse cansada, e eram 2 horas só. Era das 5 às 7.
Não, e depois eles me deram das 5 às 8. Aí depois teve uma época que a Voz do Brasil saiu, não tinha mais Tinha, a mas era obrigatório o horário, obrigatoriedade né? de você colocar ela no ar às 7 Sim. da noite. Você podia colocar qualquer outro horário. Uhum. Depois voltou de novo, daí eu parei de fazer esse programa das 7 às 8. Das 5 às 8. Não, das 7 às 8, que é aquele outro horáriozinho que tinha, né? Daí, mas ali era assim, o Tiri faltava, eu tinha que fazer, o Braguinha faltava, eu tinha que fazer. Eu era a Inhaxica do Comendador Moreira, porque teve uma época que o Moreira não enxergava mais. O Moreira, ele fazia AM. E aí eu era a técnica de som no Moreira. Então o Moreira botava apelido em todo mundo. Eu era Inhaxica, o Zé Maria era o Zé Quirera, o Ilcinho era o Palito, todo mundo tinha apelido ali. Então ele falava, eu de cá, a Inhaxica de lá. Muita gente lembra disso. Sim. Muita gente ainda lembra que eu tenho um ouvinte que mora em São Paulo que manda mensagem para mim e fala, ô Inhaxica, que lembra dessa época. Quando eu entrei na rádio, tudo é aprendizado. Tudo que me mandava fazer, eu fazia. Se me mandava gravar, eu gravava. Se me mandava trabalhar no Natal, eu trabalhava. Se me mandava trabalhar de madrugada, eu trabalhava. Se me mandava ficar na portaria, eu ficava. E não era só porque eu queria o espaço, não. É porque eu sou assim. Uhum. Isso é de mim. Se eu pego alguma coisa para fazer, se eu assumo alguma coisa, eu dou o melhor de mim. É uma responsabilidade minha, aqui é de mim isso. Se eu assumo alguma coisa, eu faço, não me importa se vai ser de madrugada, se vai ser final de semana, se vai ser no domingo, se vai ser no Natal. Se eu assumir um compromisso, e tem outra, se eu falar que 10 horas da manhã eu vou estar lá, não é 10:01 e nem 1 para as 10. Isso é de mim. Eu não sei se é porque a minha mãe me cobrou isso. Não sei. Ou se é de mim também. Não sei. Porque os meus irmãos também são assim. Eu acho que isso aí é de pessoa para pessoa. Sim, a pessoa, na realidade, ela sempre tem duas escolhas, né? A pessoa, ela pode... Tem pessoas que acham que ela só tem que dar o seu melhor depois que ela alcançar um melhor cargo, né? Ah, eu vou dar só o meu melhor quando eu for gerente de uma loja, né? A gente está hoje gravando aqui na Italínia, né? Agradecer já ao Pedro, que nos cedeu o espaço, um lugar maravilhoso. A gente está gravando aqui hoje o nosso podcast. E vamos supor que eu sou gerente dessa loja aqui e fico falando, eu só vou dar o meu melhor aqui para o Pedro o dia que ele me subir de cargo, que ele me pôr de gerente da loja. Então você tem essas duas opções. E tem aquela pessoa que não, eu vou dar o meu melhor para eu poder ser o gerente da loja. Eu vou dar o meu melhor para eu ter meu espaço na rádio, ou você podia ser diferente. Não, eu vou esperar, no dia que eles me promoverem, no dia que eles aumentarem meu salário, eu faço isso. Estou trabalhando que nem uma camela, estou trabalhando que não sei o que, e não estou sendo recompensada. Então, assim, a gente sempre vai ter essas duas opções. E não é só profissional, pessoal também, né? Hoje a gente fala muito de crenças, né? Tipo, pessoas que... educação dos filhos, que falam, não, eu sou assim porque eu fui criado assim. Não. Se isso te incomodou na tua criação, você pode criar teu filho diferente. Você não precisa chegar hoje, falar para sua esposa, no caso, eu sou assim com meu filho porque eu fui criado assim. Não. Você tem a opção de não querer para o seu filho o que você teve, né? Então, para tudo, a gente vai ter sempre essas duas opções. E eu lembro, quando a gente se separou do meu pai logo cedo, né? E a gente subia para a rádio, várias vezes eu te acompanhei para a rádio de madrugada, né? Não tinha com quem ficar, às vezes ficava com vizinhos. E naquela época, se hoje, você que está nos assistindo aí, se hoje você acha que é difícil, naquela época é muito mais difícil. Porque naquela época não tinha carro, a maioria das mulheres não dirigiam, nós não tínhamos carro, então ou subia de a pé ou subia de bicicleta, né? No caso, quando eu não ia junto, você subia de bicicleta, que eu lembro. Então, lembro que você comentava, porque não tem tanto, né? Mas, então assim, é difícil uma mulher criar filhos e trabalhar? É difícil, para tudo, né? Tá cada dia mais difícil, o mercado está cada dia mais competitivo, as mulheres, elas querem cada dia mais entregar 100%, 150% para poder, infelizmente, no mundo que a gente vive, ainda a mulher ela tem que se doar um pouco mais ainda para tentar igualar esse equilíbrio aí com o homem, né, que infelizmente ainda acontece, mas as mulheres estão dominando mesmo. Porém, assim, é que nem a gente fala, nada é fácil, nunca vai ser fácil, né?
tudo tem seu custo, sair cedo com os filhos, levar filhos, você ainda tinha essa possibilidade de me levar algumas vezes junto para a rádio. Tem muitas mães que não conseguem, tem que deixar com o vizinho, tem que deixar numa creche para trabalhar hoje em dia, né? Então, assim, mas desde o início eu tenho certeza que você colocou na tua cabeça que fala, não, eu vou fazer isso hoje porque um dia eu não vou precisar. Eu vou plantar hoje porque um dia eu não vou precisar mais, um dia eu vou colher. Para falar bem a verdade para você, não. Não. É o que eu estou te falando, isso é de mim. Eu nunca fiz nada pensando no retorno. De verdade. Uhum. Isso é de mim. Tudo que eu faço, tudo que eu assumo, tudo que eu vou fazer, eu me entrego porque é o meu jeito. Eu sou assim. Tem coisas que eu não gosto de fazer, que nem eu comentei com você aqui. Eu não gosto de apresentar um show. Uhum. Então, eu não gosto de apresentar, vai ter um evento e aí a gente precisa de alguém para apresentar o evento. Eu não gosto. E eu não penso nem no dinheiro. Eu penso de que eu não vou dar retorno para a pessoa. Uhum. Então, se eu não vou dar o melhor de mim para ela e eu não vou me sair bem, eu acho que cada um no seu quadrado. Vamos supor, eu sou convidada para apresentar um evento de uma agência. Eu sei que eu não vou dar conta. Eu vou queimar meu filme. Então eu prefiro que passem isso para uma outra pessoa, que eu sei que ela vai fazer melhor do que eu, e que eu não estaria queimando meu filme, porque eu pensei só no dinheiro que eu ia pegar. Então, é assim, você perguntou para mim da dificuldade. Sim. Muita dificuldade. Porque quando eu comecei na rádio, teve uma época que o Tiri sofreu um acidente. Foi muito feio. O Tiri, ele sempre foi o melhor vendedor da rádio, além de locutor, sempre foi o melhor locutor da rádio. Ele terminava o programa dele às 8 horas da manhã, ele pegava o carro e ele ia para a região vender. E um dia ele dormiu no volante e bateu numa árvore. Foi muito feio o acidente. Uhum. O Tiri deve ter ficado mais ou menos uns 9 meses sem trabalhar. E eu tive que fazer esse horário do Tiri com você pequenininho, você devia ter uns 5 aninhos. Sim. E a gente morava sozinhos ali na BR. Eu tinha que vir de madrugada, a pé de madrugada, 4h30 da manhã, para poder abrir a rádio, que naquela época a rádio fechava meia-noite, parava, desligava tudo, e eu tinha que pôr a rádio no ar às 5 horas da manhã. Então, às 5 horas da manhã, eu tinha que já, menos, né? Antes das 5 da manhã, eu já tinha que estar ali, porque eu tinha que acordar o seu Cecílio. O seu Cecílio morava lá no morro. Aí eu pegava o nosso telefone, que era aquele telefone que você ficava girando assim, a manivelinha dele, assim, ele tocava lá em cima do morro. O seu Cecílio via que eu já havia chego, ele botava a rádio no ar. Aí eu ia dar início no programa. Mas isso, há 30 anos atrás, era difícil? Era, mas era mais tranquilo que hoje. Hoje, você não consegue sair 4h30 da manhã sozinha na rua. Eu saía sozinha na rua. Eu não encontrava com ninguém. E se eu encontrasse, eu ficava com medo, porque eu preferia não encontrar. Uhum. Porque daí eu estava mais segura. Só que naquela época, era mais tranquilo. Era mais seguro. A gente tinha mais... conforme o tempo foi mudando, a Santo Antônio da Platina foi crescendo, as cidades pequenas foram evoluindo, junto com isso vieram também as dificuldades, vieram os perigos, vieram as pessoas do mal. Então, naquela época, eu via tranquilo. Quando o Jacó entrou na rádio, que o Comendador Moreira introduziu o Jacó na rádio também. O Jacó, ele é assim, ele tem um carisma com os ouvintes dele, porque é o que você falou, a rádio, o locutor não é só voz. Sim. É você conseguir se comunicar, conseguir se fazer entender e conseguir com que o ouvinte se prenda ao que você está fazendo. No meu caso, depois eu volto no Jacó. No meu caso, para mim vender os meus produtos, eu tenho a Italínia, que é meu cliente. Eu sou amiga do Pedro há muito tempo. Eu fui apresentadora do baile. Foi 15 anos, Pedro? Debutante da irmã dele. E eu não sabia disso. Esse dia o Pedro me mandou uma foto. Falei, gente, eu não acredito. Tem coisa que eu não lembro mais. Os outros têm que mostrar a foto para provar para mim, que eu não lembro mais. Então, hoje, o que eu faço? Eu venho aqui no Pedro, eu conheço a mercadoria do Pedro e eu vou vender a mercadoria do Pedro. Sim. Coisa mais fácil do mundo, vender a mercadoria dele, porque o nome Tudo bonito. nossa, é maravilhoso.
Gente do céu. Então, e isso fez com que eu conseguisse manter os meus parceiros. Porque eu não vendo o nome, eu vendo a mercadoria, eu sou mais uma vendedora da empresa ali dentro da rádio. Sim. O Jacó não. O Jacó é comunicador, ele é sarrista, ele brinca com os ouvintes, ele tira sarro, ele xinga os ouvintes, ele fala besteira, o ouvinte gosta. Então, cada um tem o seu jeito de se comunicar. Cada um tem o seu jeito de segurar o teu espaço. É. E o Jacó é assim, é o jeito dele. E quando o Jacó começou na rádio, eu lembro que ele tinha uma magrela, tinha uma bicicleta. E o Jacó passava lá em casa, pegava eu descia de bicicleta com o Jacó até a rádio. A hora que não, a subida eu descia, nós empurrava. Devo muito pro Jacó. Devo muito pro Jacó. Depois ele comprou a Frederica, que era naquela época uma Garelli. É um mobilete, né? Ele botou o nome dela de Frederica. A Frederica não aguentava nós dois. Chegava na subida, tinha que descer, porque subia só ele bem devagarzinho, depois eu montava na Frederica de novo. Eu estava em casa, nós morávamos ali perto da BR, eu escutava o barulhinho da Frederica. Escuta, madrugada, vai escutar. Eu falava assim, o Jacó tá vindo. Aí eu saía, e o Jacó já parava lá, eu subia na Frederica, e nós ia. E foi anos. Foram anos assim. Até que nós fomos morar do lado da rádio, daí ficou mais fácil. Você ficava doente, eu te levava doente para a rádio. Você tinha muita crise de bronquite. Você ia para a rádio, ficava ali comigo, deitadinho ali no sofazinho, e eu fazendo programa com você ali doente. Então, assim, a gente não pode ser mole. Dificuldade todo mundo tem. Todo mundo tem. Eu me arrependo de ter feito tudo isso sozinha? Não, porque eu sou assim, eu sou independente, eu até prefiro fazer do que esperar que alguém faça e a pessoa não faz, eu tenho que pedir para a pessoa fazer e eu passo raiva, eu já vou lá e faço. Então eu prefiro eu mesmo saber que é eu que tenho que fazer. Eu não tenho ninguém por mim, eu vou lá e faço. E eu sou uma mulher de muita saúde, graças a Deus, nesses 30 anos de rádio. Eu dificilmente falto por saúde, dificilmente. Saí para ganhar a tua irmã, depois fiz uma cirurgia, assim, mas teve uma cirurgia que eu fiz lá, que fiz uma prótese, eu fiz a cirurgia na hora do almoço, de tarde eu estava apresentando o programa. Então, eu acho que isso também é muito da gente, de você não se deixar intrigar, de você não se deixar abalar. Porque o emocional da gente, o cérebro da gente, ele comanda a nossa vida. E tudo que eu quis na minha vida, eu conquistei. Tudo. Porque eu sabia que eu ia conquistar. Eu me via. Eu me via. Os carros que eu tive na minha vida, eu me via dentro daquele carro. A minha casa, eu não tive ninguém para um homem do meu lado, você era pequeno. Eu construí sozinha, junto com os pedreiros, eu ia lá, eu que via o jeito que eu queria, eu que comprava os acabamentos, tudo era eu. Eu amo fazer essas coisas, amo. Então eu acho que eu não me arrependo em nada. Mimei vocês? Mimei. Mimei a Bárbara, mimei você. Estraguei? Não sei, isso o tempo vai mostrar. Estou tentando estragar meu... Gente, é uma briga. É uma briga, gente, vocês não têm ideia. A gente briga demais, porque eu criei eles e agora eu quero criar meu neto também, né? Quero criar do jeito que eu criei eles, não é a mesma coisa. Eu tenho que me policiar mais. É o que a gente acabou de falar. Você acabou de falar quando me criou, quando a gente foi criado aí, era mundos diferentes, né? Então, era menos perigoso, a gente não tinha tanto acesso, as crianças não tinham tanto acesso ao que tem hoje. A gente podia ser criado solto para a rua, que não tinha o perigo que tem hoje. Hoje, como é que hoje todo mundo fala, vou deixar. Teu filho fica muito no celular, teu filho fica muito não sei do que, né? Muitos médicos falam hoje que crianças passam muitas horas em frente a um celular, a um tablet. Mas na nossa época, óbvio, além de não existir, a gente podia ficar para a rua brincando de bets, brincando de pega-pega, jogando bola, né? Um golzinho de tijolo. Como é que você vai fazer isso hoje? Que rua, em qual cidade que você consegue fazer isso hoje? Deixar seu filho na rua brincando, se divertindo, sem ter perigo algum, com quantidade de inúmeras de motos e carros que a gente tem hoje, sem contar os outros perigos, né? Então, assim, hoje não tem. Hoje teu filho, você tem que
a criança vai pegar um tablet porque você não pode soltar ela para a rua. Você tem que ter um quintal, mas aí a criança não tem com quem brincar. Porque naquela época você pegava, chamava o vizinho, chamava outro e ia para a rua. Agora como é que você faz, né? Então assim, a gente vai vivendo, a modernidade ela veio para ajudar? É claro que veio, a modernidade veio para ajudar em todos os ramos, em todos os segmentos. A internet está ajudando. Nessa pandemia, nós vivemos praticamente só de internet. Então, assim, ela vem, mas ela tem um lado muito difícil. Ela anda tóxica ultimamente. Sim. Então, a gente tem que procurar policiar um pouquinho mais, porque a gente está vendo que a internet, do mesmo jeito que ela traz, ela tira. Se não souber lidar muito bem com a situação, e se a pessoa não for forte, é perigoso. A gente está vendo caso de crianças, moças, adolescentes depressivos. Sim. Por causa da internet. Que não aceita não, que não aceita que uma pessoa vá ali. Porque hoje em dia as pessoas elas estão se achando no direito de querer achar como que a outra pessoa deve pensar, como que a outra pessoa deve andar. Se o cabelo da pessoa não está bom, ela se acha no direito de ir para uma rede social, na página, na rede social da pessoa e criticar a pessoa. Ela perdeu a noção. A gente está vendo que tem muitas pessoas que perderam a noção do respeito pelo próximo. Porque o meu respeito por você vai até onde o seu acabou por mim. Sim. Então a gente está vendo muitos cancelamentos da internet e muitas pessoas não sabendo lidar com esses cancelamentos. E isso é muito perigoso. A gente está vendo jovens que estão cometendo suicídios por causa que não aceita ser criticado na internet, não aceita cancelamento na internet, e isso é muito comum. Então, a internet, do mesmo jeito que ela te dá, ela tira. É por isso que eu acho que, assim, para criança é muito difícil. Eu falo assim, que hoje, algumas coisas que no passado não tinha, eu vejo pelos meus filhos. Existem certas perguntas que meu filho faz com 4 anos que eu devo ter feito com 8, 9, 10. Mas por quê? Porque essa informação chega mais cedo nessas crianças. Né, seja um palavrão, ou seja uma dúvida que vem pelo acesso que ele tem ao YouTube ou algum desenho. Os desenhos são diferentes, né? Hoje tudo é diferente, hoje é 100% internet. Então a gente vê assim que as crianças, elas estão realmente indo para esse lado que é difícil um pouco mais de controlar, porque elas querem cada vez mais ficar na frente de um desenho. Antes a gente assistia uma televisão, você ligava ali num canal ali, você sabia até qual desenho vinha. Era 3, 4 opções de desenho e pronto. Uhum. Então aquela ali enjoava, você queria ir pra rua. Enjoei desse desenho, não quero. Agora é horário de tal desenho, vou pra rua. Agora não, agora a criança passa o dia inteiro porque ela tem uma infinidade de desenho, infinidade de coisas para assistir. Aí vem os jogos, jogos de tiro que as crianças né? Especialistas dizem que, não tem como eu afirmar, mas especialistas que dizem que influenciam, né, na criança aí depois que ela vira um adolescente revoltado. Então, assim, é um assunto bem complicado que a gente está vivendo e aprendendo todo mundo junto, porque isso é novidade para todos, né? Para mim está sendo novidade como pai, para você vai ser novidade como vó, para você que está nos assistindo também é uma novidade que você está passando agora, porque na nossa época não tinha. Então não tem como saber lidar com isso, a gente tem que aprender junto com as crianças. E o que a gente está vendo também, muitos pais não estão dando conta, é que eles também ficam muito tempo na internet, fica muito tempo no WhatsApp, muito tempo no Instagram, nas redes sociais, e o filho está ali. O filho está chamando atenção, está pedindo atenção, o filho está o tempo todo ali querendo, ele quer brincar, mas ele também quer a atenção do pai. Ele quer ficar na internet, mas não é o tempo todo, tem uma hora que ele não quer mais. E o pai com a mãe está ali, nas redes sociais, está ali na internet, não está prestando atenção no filho. Então, quem está vivendo isso, às vezes, não está se dando conta. Não está se dando conta, porque a gente passa horas ali na rede social, ali no Instagram, ali vendo uma coisa, ali vendo outra, mas o filho está ali precisando de atenção. Então, tudo tem que ser policiado. É o que eu falo. Traz, mas tira também. Você usa isso aí para você ganhar dinheiro hoje. Tem muita gente ganhando dinheiro na internet hoje. Tem muita gente, além dos podcasts, a gente está vendo as pessoas estão indo gravar os seus vídeos, estão vendendo. Tem pessoas que estão conseguindo muito engajamento a ponto de dar carros nas suas redes sociais, porque ganha muita curtida. E é isso aí. Eu sou da época do rádio, outra da época da televisão, agora a febre do momento agora
Não é nem Orkut, nossa, eu sou da época do Orkut, Sim, meu claro. Deus. Bem Aí antes veio o disso. Facebook, agora veio o Instagram, aí a gente já tem N opções, tem o Twitter, tem o Gather, tem muitas redes sociais, além porque porque eles começam a derrubar os alcances de determinados YouTubers, por exemplo. O que eles fazem? Eles vão migrando para as outras redes sociais. Outras redes sociais vão surgindo. Esse Gather, por exemplo. Vai a Selimar baixar o tal do Gather aqui, porque eu sou doida por política, né, gente? Eu só não falo na rádio, que eu não posso, porque a rádio não é minha. Mas se parar para conversar comigo, eu sou da época de 1964. Eu sou da época que a minha casa, ela era fechada com tramela, a janela da casa da minha mãe era fechada com tramela. Não tinha perigo nenhum. O único perigo que tinha era do lobisomem aparecer de madrugada, querer pegar minha irmã, que era mais nova, que ele gostava de criança. Ele comia criancinha. Era isso. Era esse o nosso medo. O homem do saco que passava a pegar nós. Hoje não. Hoje tudo é muito perigoso. Então, olha para vocês ver o que é a evolução. Hoje a gente fica trancado dentro de casa. A tua casa tem que ter grade tudo quanto é lugar. Então, a evolução chega, a modernidade chega e vem tudo isso junto. E a gente tem que ir aprendendo a conviver com tudo isso. Ah, mas na época de 1964 era perigoso porque tinha os militares. Eu sou de 1964. Não é tudo isso. Vê uma menina de 16 anos, 15 anos, 14 anos querer falar da época da ditadura. Mas você não estudou? Eu não estudei. Eu vivi aquela época. Então eu posso falar. Então a gente tem que tomar muito cuidado. É que eu não falo na rádio, porque eu não posso, porque a rádio não é minha, mas vontade eu tenho de falar de um monte, né? Tem que parar com isso, sabe? Assim, esses dias um ouvinte mandou uma mensagem para mim e falou assim: você não pode fazer isso, porque você é formadora de opinião, você não pode ficar falando isso. A gente não fala, na rádio a gente lê uma notícia, a gente lê. Então, quando uma informação ela chega até a gente tem que passar para o ouvinte. Tem ouvinte que gosta, tem ouvinte que não gosta. Mas você tem que me respeitar, assim como eu tenho que te respeitar. Eu não sou obrigada a aceitar a tua opinião, mas eu tenho que respeitar a tua opinião. Assim como você não é obrigado a aceitar o que eu penso, mas você é obrigado a respeitar a forma que eu penso. Porque senão, gente, o que vai acontecer? É um obrigando o outro. Não, esse aqui é azul. Não, é vermelho. Não, é vermelho, não, é azul. Ninguém é obrigado a querer aceitar o que o outro fala. Cada um tem a sua opinião. Por isso que eu falo. Se uma pessoa ela é de opinião, ela nunca vai tropeçar ali na frente, nunca. Teve uma época, eu vou contar para vocês aqui o que aconteceu. A minha vida é um livro aberto. E todas as vezes que alguém tentou me pegar pelo calcanhar, nunca conseguiu pegar pelo calcanhar, porque se ela fosse falar alguma coisa de mim, eu falava para ela: me chama, porque eu tenho coisas para falar também. Porque minha vida sempre foi um livro aberto. E eu vou comentar isso com vocês agora, porque até hoje tem gente que pensa isso. Teve uma época, é o que eu estou falando para vocês, ele ajuda, mas ele também destrói. Teve uma época que saiu umas fotos na cidade e falaram que aquelas fotos pornôs era minha. Eu devia estar na rádio, isso faz quanto tempo, filho? Não tinha o Enzo ainda, então deve fazer uns 8 anos, por aí. Então, eu já tinha uns 25 anos de rádio. Meus colegas de trabalho me conheciam. Então, quem me conhecia sabia que não era eu. O que aconteceu? Aquilo viralizou num tanto. Quanto mais eu falava que não era eu, aquilo mais viralizava. Gente, pegaram umas fotos, fizeram umas montagens, pegaram um vídeo, estavam assistindo um vídeo num canal num site pornô, e realmente a mulher parecia comigo. A desgracenta da mulher parecia comigo. Aí a hora que viram aquela mulher, eu acho que deram print nos ângulos que a mulher mais parecia comigo. Foram no meu Facebook, olha onde eu falo da rede social ser tóxica. Foram no meu Facebook, pegaram uma foto minha, botaram junto com aqueles ângulos da foto que a mulher parecia comigo e foram disparando nos grupos de WhatsApp. Gente, vocês não têm ideia o tanto que eu sofri com aquilo. Porque eu queria provar que não era eu e eu não conseguia provar que não era eu. Na época eu lembro que eu liguei pro Bruno, falei pro Bruno: sobe aqui.
Eu não enxergava nada. O Bruno, se vocês vissem a quantidade de foto pornô que iam mandando nos grupos, eu não tinha visto ainda. Meu filho que falou, entrou num grupo e falou, manda essas fotos para me ver, estão falando que é minha mãe. A gente não viu as fotos ainda. Manda as fotos. E foram mandando, gente. Umas fotos horríveis, 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 horríveis. O que eu quero falar para vocês? Eu sofri? Sofri. 3 dias. Eu fiquei 3 dias sem sair de casa, 3 dias. Eu fiquei... Andréia, não sei se o Pedro lembra disso, Andréia ali do posto aqui da MPM, Andréia levava garrafas de chá para mim. Era o que 3 dias foram assim. A Sinira fazia as garrafas de chá e eu tomando aquelas garrafas de chá e Coca-Cola. Aquelas garrafas de chá e Coca-Cola. Quando foi um dia, o Luiz Guilherme me ligou. Foi o Luiz Guilherme que me ligou? Não, foi o professor Leonardo. O professor Leonardo, ele é perito em crimes de internet. Ele descobriu o que era aquilo. A pedido do Guilherme. Guilherme, na época, estava no Tá no Site. Eu acho que ele não estava na tribuna, ele estava no Tá no Site. Aí ele falou para mim assim, Selimar, antes de você soltar esses vídeos, deixa eu falar com o Guilherme primeiro, que foi o Guilherme que pediu para mim, para que descobrisse o que estava acontecendo. Gente, foi descoberto um vídeo, era uma mulher espanhola que parecia comigo. A mulher era muito parecida comigo. Só que no vídeo ela falava. E nela falar, você via que ela falava em espanhol. O vídeo viralizou? Para provar a inocência da Selimar? Não. O vídeo não viralizou. As fotos viralizaram. Tanto que até hoje tem gente que ainda pensa que naquelas fotos era eu. Esses dias eu estava conversando com a Thaís lá na cozinha da rádio. A Thaís falou para mim assim, Selimar, eu não lembro quem foi. Mas essa semana eu encontrei com uma pessoa na fila do banco e a pessoa falou para mim aquelas fotos da Selimar. Aí a Thaís falou, mas não é Selimar. Por que não é Selimar? Eu falei, por que o vídeo, que era fácil de provar que não era eu, não viralizou e as fotos viralizaram? A que ponto chega o ser humano de destruição? Por isso que eu falo para vocês, se a gente não for forte, a gente não consegue. É terrível. Então, assim, Selimar, para quem tá quem tem esse sonho, a gente, você vai conversando por aqui ali, parece que vai acabando, né? Você não encontra muita gente que fala assim, meu sonho é ser radialista, meu sonho é trabalhar numa rádio, parece que vai, não sei se é uma profissão que não está mais tanto em alta por causa da internet, o pessoal agora quer tudo internet. Uhum. Brinca-se muito que, já foi falado inúmeras vezes que rádio iria acabar por causa da internet, a gente teve aí que Instagram caiu, Facebook caiu, um pé de coisa caiu e a rádio ficou aí de pé, né? Mas assim, você tem 33 anos de rádio. Uhum. Qual o conselho que você pode dar para uma mulher ou para uma locutora, um locutor que quer começar nesse ramo, que quer entrar numa rádio, assim, porque a gente vê que é difícil abrir espaço. Você já está há 33 anos, o Jacó já deve ter seus 30, o Zé Augusto já deve estar lá uns... Mais velho que eu. Então, Zé Augusto. Então, assim, ali na rádio, assim, eu vejo, mudaram algumas peças, algumas voltaram, mas a maioria se encontra ali. Então, assim, você acha que... O que se pode dizer, assim? Porque realmente é difícil, né? Você ver abrir uma vaga, assim, para um locutor. Não é difícil. Não é. Muito pelo contrário. Difícil é você conseguir um profissional qualificado. Por que eu digo isso? A gente está com carência de profissional na área. Agora, por exemplo, lá mesmo, a gente vive falando que você desveste um santo para vestir outro ali dentro da rádio. Porque a gente precisa de um folguista, não tem. A pessoa chegar e falar assim, eu quero ser locutor, é uma coisa. Ela ter o dom e ela ser é outra coisa. Uhum. Se a pessoa levar jeito, tem vaga sim. Hoje, se você parar para pensar, a dificuldade, o mercado de trabalho, ele é amplo. O que não tem é mão de obra qualificada. Tem. É porque eu acho que assim, as pessoas hoje, elas querem o mais fácil, né? Elas querem ganhar dinheiro da forma mais fácil possível. Uhum. Ela começa no rádio, mas como você falou, vai começar como folguista. Aí a pessoa fala, mas eu vou trabalhar de folguista, mas às vezes eu posso migrar para a internet, que na internet eu vou ganhar mais dinheiro.
Então, assim, tem tudo essas... Mas tem ela pode fazer as duas coisas ao mesmo paralelo, tempo. sim, paralelo. Se ela leva jeito para ser uma locutora, um locutor, se ele leva jeito para trabalhar com internet, porque eu sou assim, eu penso assim comigo. No meu caso, se eu não fosse fazer rádio, eu faria televisão. Mas eu faria o quê? Eu seria uma apresentadora. Porque televisão para mim é fácil. Porque eu estou por trás das câmeras, eu não estou com aquele monte de olhinho olhando para minha cara. É o que eu falei, eu não sirvo para fazer, eu não sirvo para dar uma palestra. Você já se dá bem com isso. Isso não é. É cada um no seu quadrado, cada um na sua casinha. Então, se a pessoa sabe que leva jeito para coisa, ela tem que investir no dom dela, não querer fazer só para se aparecer. A pessoa, eu vou trabalhar na rádio. Não, porque não vai dar certo. Se ela não leva jeito, ela não vai dar certo. Ela não vai nem crescer ali dentro. Já vai. Não tem como você colocar um locutor no ar achando que ele é locutor, você nem vai pôr. Se aparecer alguém lá na rádio que falar que é locutor, nos testes a gente já vai ver que não é. Já percebe. Agora, se ele levar jeito, aí ele vai embora. Entendi. Aí ele consegue. Ele abre leques. No meu caso, as pessoas falam para mim, você cansou de falar para mim, vai para a internet, vai para a rede social, apresenta, vai para as suas empresas. Eu não consigo fazer isso. Isso não é, eu não vou me dar bem com isso. Agora, se um cliente chega e pede, eu vou dar o máximo para poder dar resultado para ele. Mas eu sei que eu não vou dar resultado, porque não é a minha área. Se eu chegar lá na rádio, estiver fazendo o programa, pegar meu celular e colocar ali, botar ele ao vivo, fazendo o programa e ao vivo, de boa. Eu faço tranquilo. Mas se for para mim sair para fazer isso nas empresas, não vou dar resultado. Então, cada um com a sua vocação, entendeu? Sim. E investir na sua vocação, não desistir dos seus sonhos e principalmente, descobrir o dom que Deus deu para... Todo mundo tem um dom, gente. Sim. Todo mundo. Olha o Pedro. O Pedro é um excelente arquiteto. Olha, você acha que isso aqui, ele conseguiria isso aqui se ele não tivesse vocação e dom para isso? Não conseguiria. Não. As pessoas veem as pingas que a gente bebe, mas não vê os tombos que a gente cai. Sem dúvida. Se a pessoa é o que ela é porque ela descobriu o dom dela. Ela tem que descobrir o dom, mas ela tem que saber o propósito, né? No que vai usar o dom. Então, assim, descobre o dom. Você tem espaço de montão. Sim. Tem um leque para você ver aonde você quer usar o seu dom. No meu caso, eu tentei ser cantora. Sim. Eu queria ser cantora de todo jeito. Então, você tem o dom, você tem o dom da voz, de ter essa voz linda aqui. Assim, até uma curiosidade, porque assim, muitas pessoas... agora, vocês que estão assistindo, vocês podem falar até melhor, às vezes se dá diferença ou não. Mas muitas pessoas falam assim, a Selimar tem uma voz fora e a Selimar tem uma voz no ar, né? Nossa, encontrei com a sua mãe, com a Selimar, nossa, a voz dela é totalmente diferente. É óbvio que para mim, pela convivência, para mim é totalmente igual. Então, assim, eu vejo não só por mim, mas pelo meu filho, também pelo Enzo, que ele escuta na rádio, já sabe, é a vovó. Filho, quem tá falando é a vovó. Então, assim, para muitas pessoas é diferente, né? Mas para nós, assim, já não é. Eu acho que você não sei se... Não, eu falo que eu tenho 3 vozes. Eu tenho uma no telefone, eu tenho uma ao vivo e eu tenho uma na rádio. Não sei se são as ondas sonoras, não sei. Mas realmente as pessoas falam mesmo, que é muito diferente. No telefone eles falam que é diferente, no ar eles falam que é diferente, e ao vivo eles falam que é diferente também. Gente, mas é isso aí. Selimar, mãe, gostaria de agradecer. Esse é o primeiro episódio do nosso primeiro programa no Tete a Tete. Tá? Gostaria de agradecer imensamente a sua presença. Agradecer ao Pedro por estar abrindo esse espaço maravilhoso para nós aí. Não, e além de abrir o espaço pra gente, ainda pediu pizza, gente. Olha como é que a gente começou de pé direito. Uma benção esse Pedro. Agradecer o pessoal da Super Deck, da Liga Super Deck, ao Harner, foi um grande abraço. Tá? Então, todos os envolvidos, beleza? Gente, fiquem com Deus, até a próxima. Em breve mais novidades. Fique ligadinho no canal, se inscreve, compartilha, segue a nossa página no Instagram chamada No Tete a Tete. É uma página totalmente voltada a essa troca de experiência, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Então convido vocês a estarem seguindo nós lá. O Instagram ele vai ter um trabalho totalmente diferente do que a gente faz aqui. Aqui é chamar convidados. Aqui é um local que eu vou ficar um pouco mais quieto, escutando, deixando esse espaço mais para os convidados. A gente tem muitas pessoas extraordinárias na nossa região
cada uma no seu segmento, para estar compartilhando com vocês um pouco do cotidiano delas. E no meu Instagram, no Tete a Tete, no Instagram aí, você vai estar vendo a gente compartilhando mais conhecimento. Compartilhando conhecimento sobre pais, sobre família, sobre empreendedorismo, sobre vendas. Então lá eu vou estar mais ativo, compartilhando um pouco mais as minhas ideias, um pouco mais as minhas vivências. Beleza? Até mais, um forte abraço e Deus abençoe.